Bom dia a todos que já estão aí nos acompanhando no nosso programa Quarta Sindical. Nós estamos na terceira edição desse programa, um programa que é uma parceria entre a CUT Paraná, Central Única dos Trabalhadores, e o jornal Brasil de Fato Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, sou repórter do Brasil de Fato, e todas as quartas venho aqui para contribuir na mediação destes debates, cada semana um tema diferente. A maioria desses temas que a gente tem conversado tem relacionado essa crise que a gente está passando, da pandemia e outras crises relacionadas à pandemia, e hoje nós vamos discutir o racismo estrutural, e a partir desse tema, vários outros temas, né? O racismo e sindicalismo, o racismo e a Covid-19, enfim, com dois grandes, uma convidada e um convidado, convidados de honra, que vão trazer contribuições extremamente importantes para esse debate, e junto comigo, todas as quartas, o Márcio Kira, nosso anfitrião, presidente da CUT Paraná. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ana Calda, que divide comigo a bancada aqui do Quarta Sindical. Bom dia aos nossos convidados, que já passo a apresentação dos dois convidados. Antes, acho que é importante a gente localizar um pouco a nossa discussão. Ontem foi feito o enterro do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo acompanhou, os Estados Unidos e o mundo, né, se alastrou pelo mundo todo, inclusive pelo Brasil, as manifestações contra o racismo, né? A partir do movimento Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam, o mundo todo tem visto essas manifestações muito grandes se consolidarem em todos os países, né? E as questões relacionadas ao racismo aparecendo de forma muito aflorada. Então, para debater esse tema hoje, sobre a questão do racismo no mundo, nós vamos conversar com a Ieda Leal de Souza, que é coordenadora do Movimento Negro Unificado, o MNU, também secretária de comunicação da CUT Goiás e secretária de combate ao racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE. E junto o companheiro Luiz Santos, né, conhecido por todos aqui no Movimento Sindical do Paraná, Luizinho, que é secretário de Políticas Raciais da CUT, conselheiro do CONCEPIR, Conselho de Promoção da Igualdade Racial, né, e também secretário de Promoção e Igualdade Racial na APP Sindicato. Bom dia a vocês dois, e eu queria, antes de passar a palavra, que vocês fizessem um pouco o contexto das manifestações que nós temos visto, e é claro, elas são manifestações atuais, contemporâneas, mas o problema do racismo, ele é estrutural, e a gente acompanha esse problema há muito, muito tempo. Então, queria, passando de forma cordial e em estilo cavalheirístico, primeiro a Ieda, a palavra para que fizesse suas considerações iniciais, e depois o Luiz. Bom dia, né? A gente vai finalizando amanhã e iniciando a tarde com um bom debate, e isso é bacana, né? Quarta Sindical é uma possibilidade da gente estabelecer mais uma conexão com o nosso povo. E é isso, Márcio, a nossa e Ana Carolina e Luiz. Nós temos um grande desafio. As nossas manifestações, né, o nosso cuidado com o nosso corpo, né, com as nossas vidas, porque vidas importam, e nesse momento a discussão vidas negras importam, sim, e dizer para as pessoas de que essas manifestações são encaradas por nós, sindicalistas, como as manifestações das possibilidades que o povo, nossa população, tem para nos organizar. Então, nós vamos nos manifestar nas ruas quando for possível e da forma correta, mas nós vamos nos manifestar também através das redes sociais. Nós vamos nos manifestar através de cartas escritas para as pessoas que nós elegemos e que são os políticos que nos representam, e até mesmo aqueles que não nos representam, que têm feito uma péssima gestão
da coisa pública, mas nós precisamos dizer para eles da nossa insatisfação. Então, nesse momento, as ruas, as casas, os prédios, né, a floresta, os quilombos, as escolas fechadas, os postos de saúde lotados, tudo isso fala a nossa linguagem. Nós queremos viver. Então, este é o grande recado de todo o país, de todo o mundo, de todos os lugares, que a gente possa ter alguém que se organiza para vencer a pandemia. E nós continuamos na luta contra o racismo há muito tempo nesse país. Hoje a gente tem que lutar contra o racismo, o fascismo, o machismo, a LGBTfobia, contra as perseguições aos jovens negros, as perseguições contra os idosos, a violência contra as pessoas que estão na educação infantil, né, os jovens que querem fazer o Enem para entrar na vida acadêmica, no ensino superior. Nós estamos aqui todos apostos para representar num grito só. Nós queremos viver. O jovem tem que ter direito a uma amanhã melhor. Então, é com essa possibilidade que eu estou aqui hoje com vocês, para dizer mais uma vez, nós vamos seguir juntos e vamos vencer. Luiz, você com a palavra? Bom dia a todos e todas, bom dia, Márcio, Ana, Ieda, mais um prazer dividir novamente com você em um espaço de debate. Eu acho que a Ieda pontuou bem, mas eu queria dar um destaque na questão do tema. A gente está falando aí de racismo estrutural. De colocar, né, que racismo estrutural é essa formalização desse conjunto de práticas institucionais, conjunto de ações que a gente tem na sociedade e que acabam deixando evidente a secundarização do povo negro, né, que acaba deixando evidente, tentando naturalizar as ações contra a população negra. A gente fala de racismo, muitas vezes a gente questiona sobre o racismo e as pessoas não se dizem racistas. Eu pergunto, Márcio, você é racista? Não, eu não sou. Ana, você é racista? Não, eu não sou. Mas, então, partindo desse princípio, então não tem racismo. Mas daí se eu perguntar, Márcio, você conhece alguém racista? Ana, você já viu alguma prática racista? Com certeza vocês vão dizer sim. É porque o racismo existe. E a gente pode pontuar bem. Se a gente não conhece, se a gente não sabe definir o que é racismo, a polícia sabe. O RH das grandes empresas sabe. A mídia sabe. Porque nos coloca nessa situação, né, de inferiorizar o negro, de inferiorizar a pessoa negra, de nos ver como corpos violentos, de nos ver como pessoas inferiores. Isso é fato, e isso está na estrutura da sociedade brasileira, isso está na estrutura da sociedade capitalista, e é nesse sentido que a gente vai tendo essas reações. O alvo daquele joelho era um corpo negro, porque os tratamentos são diferenciados. Então, aquele policial nos Estados Unidos, quando ele sufocou, asfixiou, é como se ele estivesse fazendo isso com a maior naturalidade. É como no processo de escravização aqui no Brasil, que nós éramos mercadoria, nós éramos vendidos como animais, nós não tínhamos alma, nós não tínhamos existência. Então, fazer isso com quem não é humano, com quem é desumanizado, isso acaba sendo naturalizado. E a nossa luta, durante todos esses séculos de nossa existência, foi no sentido de contrapor a essa posição. Então, é por isso que, diante de um fato ocorrido lá nos Estados Unidos, a gente tem essa reação de ir às ruas e dizer que vidas negras importam e dizer que a gente está fazendo essa resistência. Tem um fato muito simbólico. Nós tivemos uma morte por asfixia que chocou o mundo inteiro, de um policial branco no pescoço de um cidadão negro. E na semana nós temos um ato na Avenida Paulista, em que tem um grupo de manifestantes e uma mulher branca com um taco de beisebol na mão. Ela começa a agredir, começa a ofender
os manifestantes que estavam opostos. E como que a polícia reage? A polícia abraça essa mulher no sentido de acolhimento e a tira daquele espaço. Então, a gente vê que toda essa violência, ela está caracterizada, ela está normatizada. Então, o negro pode ser tratado de uma forma hostil, né, porque está na estrutura da sociedade, está na estrutura do capitalismo, que para sua reprodução precisa dessas condições, essa inferiorização, essa coisa de diminuir a população negra. Então, é importante dizer que, como aconteceu fora, como acontece aqui no Brasil, isso se dá de uma maneira muito forte. É o caso dos meninos, tanto do João Miguel, que estava dentro de casa, que estava ali no aconchego do seu lar, que estava ali com a sua família, mas que foi alvo de uma bala, assim como o menino Miguel, que estava sob os cuidados da patroa, porque a mãe teve que ir passear com o cachorro, e a patroa coloca no elevador, aperta um botão e deixa o menino à própria sorte, e ele acaba encontrando aí a morte, né, uma criança negra, mas para aquela patroa, mesmo que ela não tivesse a intenção de matar o menino, mas ela deixa descrito ali que aquela vida era inferior, aquela vida para ela não importava, porque se importasse, o cuidado dela seria redobrado, porque se tratava de uma criança de 5 anos. Então, isso é importante a gente ter esse debate, é importante a gente deixar evidente toda essa forma de demonstrar esse racismo estrutural, esse racismo que está estruturado aí na nossa sociedade. Vocês nos ajudassem a fazer um diagnóstico, por que a dimensão política que alcançou esse evento específico do George Floyd. Porque a gente sabe que a violência estrutural, o racismo estrutural, ele está presente, não é de hoje, né? Ele é histórico nas sociedades, e não só no Brasil, no mundo todo. Então, por que esse fato em si desencadeou essas manifestações mundiais, né? Na França, as pessoas jogaram uma estátua que fazia alusão a uma pessoa, né, que praticava o racismo, foi jogada ao mar, ao rio lá, né? Ao mar. Enfim, qual que é a dimensão dessas manifestações mundiais, né? E o que a gente pode tirar do ponto de vista organizativo para destacar o tema do racismo? Eu concordo contigo. Nós da CUT sempre tivemos postura afirmativa com relação à questão de raça, ao empoderamento de gênero, né? E sempre trabalhamos com o tema. Ninguém nasce racista. As pessoas se tornam racistas estruturalmente, porque a sociedade ainda não rompeu com esse racismo estrutural. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, pontualmente, sobre as manifestações mundiais que estão acontecendo, né, como reflexo desse acontecimento, mas ressaltando que ele é um acontecimento cotidiano, principalmente nos países pobres, é um acontecimento de classe, mas que ganha um corte de raça, né, ganha um corte do racismo nessa questão. Então, por gentileza, quiser, Luiz, você falar primeiro, depois a Ieda. Ok. O enfrentamento ao racismo, o reconhecimento do racismo, ele se dá de forma diferente em várias situações, né? Alguns africanos, quando a gente passou a ter essa abertura, a gente passou a ter as condições, né, principalmente nos governos Lula e Dilma, de mais acesso à educação e tudo mais aqui no Brasil, nós também tivemos o advento de muitos africanos que vieram estudar. Nós tivemos experiência de um grupo de estudantes que vieram, eu não me lembro agora de Cabo Verde, vieram cursar um curso superior na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, e nós estávamos na Semana da Consciência Negra e esses meninos foram convidados para falar sobre racismo. Eles falaram para a gente não sabe o que é racismo, né? Porque nós não viemos nessa condição. Então, eles foram assimilando isso a partir do momento que eles foram convivendo naquele espaço da universidade,
vendo como que eram as relações e vendo como as pessoas passaram a tratá-los. Inclusive, eles eram filhos de embaixadores, eles eram filhos de pessoas importantes lá do seu país, e a princípio pessoas tratavam eles com, coitadinho daqueles negros, né? Então, nos lançam essa pecha do vitimismo, né, que na verdade acabam lançando para nós, né, e não para a sociedade. Então, a gente começou a perceber que essa dimensão do racismo ela é pontual das formas de como se vê. É nessa relação mesmo de inferiorizar o povo negro. Então, quando você vê lá nos Estados Unidos que tem uma parcela pequena de população negra, você vê um movimento forte, é porque daí você vê bastante os focos da resistência, porque eles são tratados de forma diferenciada. O Florestan Fernandes já havia escrito sobre a questão das formas como a gente se relaciona com a questão da discriminação racial e contra o racismo. Por exemplo, na África do Sul, no Brasil e aqui, ele fala sobre o mito da democracia racial. Então, aqui nós tivemos a ideia de que tudo bem, você pode ser negro, mas você vai ser inferior. Você pode ser negro, você pode aparecer na televisão, mas você vai fazer o papel de escravo, você vai fazer o papel de doméstica, você vai estar sempre no nível inferior. Você pode ser negro, você vai aprender que seu cabelo é ruim, você vai aprender que a sua cor é feia, você vai aprender que seu nariz é isso, enfim, você criou todo um estereótipo e você acaba tendo confronto entre os próprios negros, daqueles nossos irmãos que não entendem que essas diferenças, quando eles tentam nos demarcar a partir das diferenças, é para instituir mesmo a discriminação. Tanto que, quando a gente fez os debates das políticas públicas voltadas para a população negra, então as pessoas ficavam nesse confronto. Então, essa dimensão política da luta contra o racismo, ela está alinhada, ela está diretamente alinhada à luta contra esse sistema capitalista. Porque lutar contra o racismo não é só o reconhecimento de que a Ieda é uma mulher bonita, de que eu seja um homem bonito, ou inteligente, ou isso ou aquilo. Lutar contra o racismo é lutar contra o desemprego. Por quê? Porque no desemprego, a maioria que está sofrendo os reflexos disso é a população negra. Lutar contra a fome é lutar contra esse racismo que está marcado lá na questão das pessoas que estão passando fome, que na sua maioria são negros e negras, né? Lutar por uma educação inclusiva é lutar para que as crianças da periferia, lutar para as crianças, para que a juventude negra possa também ter um acesso a uma educação universal, laica, para todos e todas. Enfim, tudo aquilo que a gente luta por melhoria na sociedade tem a ver diretamente com racismo, porque nós somos colocados nessa condição não porque nós somos inferiores, mas sim porque a estrutura da sociedade nos leva a essa condição. Eu acho que falar um pouco nesse sentido e passar para a Ieda, mas é reforçar isso mesmo, dizer que essa luta, ela ganha toda essa dimensão, porque daí a gente está jogando para a sociedade e nós estamos num momento agora, que depois nós vamos até aprofundar mais, numa questão de uma pandemia, e a pandemia escancara mesmo. Olha, gente, está vendo? O racismo está aí. Porque nesse momento que nós precisamos de cuidado, que nós precisamos de vários pontos, quem sofre com tudo isso é a população negra. Ieda? Sim. Eu queria... A gente tem que registrar sempre da importância das manifestações, né? As pessoas precisam se manifestar. Nós, já há muito tempo, sempre estamos tentando nos organizar para que as pessoas possam, através das instituições, do movimento negro, essa manifestação. Mas ficou muito evidente nesses últimos dias o quanto a população negra não aguenta sofrer mais. Eu acho que juntou tudo, né, essa questão do descaso,
do pouco caso que os governos têm e a presença de uma pessoa que defende muito, muito próximo, muito a questão do fascismo, e aí o fascismo dá as condições para a não valorização do ser humano, e sim a utilização da forma mais cruel das dificuldades materiais que as pessoas têm e da dificuldade de sobrevivência. Então, isso aí abre uma possibilidade muito grande, para além do nascimento, né, eu acho que não é nem do nascimento, é do ressurgimento dos fascistas, situações também que vêm colocando as pessoas de uma forma muito cruel na sociedade, quer dizer, fazendo uma divisão de classes, tendo aqueles que podem ter os seus bens protegidos pelo Estado, e o Estado proteger através da força, retirar os direitos da sociedade, e iniciar uma discussão absolutamente absurda em 2020, que alguns devem morrer e outros devem sobreviver, e que isso é natural, ou investir o capital todo que nós temos na iniciativa privada para recorrer, para alimentar os empresários e não fazer uma coisa simples, que é garantir a alimentação do povo, para que o povo não circule nessas grandes circulações, para não sermos contaminados, né? O Covid é uma realidade. Ele tem hoje feito quase 40 mil mortos, e nós estamos vendo e ouvindo a narração dos repórteres na televisão, das valas abertas e como estão sendo enterrados a nossa família, né? Sem enterro digno, a vala ela é rasa, a cova é rasa, e uma máquina vai jogando a terra em cima da nossa história. Nós não podemos concordar com isso. E temos que cobrar o papel do Estado. Então, as manifestações no mundo todo, para além dessas questões todas, é para a sobrevivência. E está correto. Luiz, Márcio e Ana, aquela imagem do menino sendo morto, no extra, sufocado também, e a não punição correta, o Pedro Henrique morreu, e as pessoas estavam dizendo, ele não tem culpa, ele é um menino bom que agora está passando por um momento difícil, e o senhor já imobilizou, largue ele, garanta a vida dele. E ele não parou. Da mesma forma que o policial branco, ajoelhado no pescoço do George, e aí está ajoelhado no pescoço de todo mundo, ele põe a mão no bolso e espera o senhor, o homem negro, morrer. Isso é de uma crueldade, e nós precisamos agora, isso é de uma crueldade, e os recados. Nós precisamos, de fato, reformular a segurança pública e a particular nesse país. Ninguém está autorizado para matar. E precisa fazer as abordagens, as coisas. Isso tudo a gente sabe. Mas tem que se preservar a vida de qualquer ser humano. E aí, quando as pessoas dizem, agora vai ter a revogação do sufocamento, do mata-leão, isso já devia ter sido absolutamente cortado. Ninguém pode, em 2020, tratar outro ser humano como seu objeto, onde você dá a vida ou tira a vida. Então, as manifestações mundiais, elas estão corretas, e as nacionais, elas também estão corretas. Aqui, a crise é muito mais profunda, e a reação, ela precisa ser mais organizada por todos nós. Quem acredita que um outro mundo é possível, e que uma sociedade não pode ser baseada entre aqueles que matam e aqueles que devem viver, né, a gente precisa, de fato, reformular muitas coisas. Nós somos da educação, mas a Central Única dos Trabalhadores, ela tem no seu seio, no seu bojo, vários outros sindicatos que cuidam de outros setores na nossa sociedade. E aí nós precisamos abrir uma discussão.
a valorização, o chegar perto e exigir que o Estado tenha um desempenho correto da proteção na saúde, na moradia, na alimentação, no lazer, na cultura, na saúde agora muito mais. Nós precisamos fazer este movimento. Mas, paralelamente a esse movimento, vem sendo feito um movimento há muito tempo aqui, da nossa resistência da denúncia contra o racismo. Então, o racismo mata. O racismo faz com que a patroa aperte o número 9 para dizer que não tem responsabilidade com aquela criança, que aquela criança a incomoda, mas quer garantias de que a empregada vai estar em casa para passear com o cachorrinho. Isso é desumano. Ontem já houve outras mortes. A cada 23 minutos nós perdemos jovens negros nesse país. Nós precisamos discutir isso com a sociedade toda. Tem que ser no horário nobre. Nós vamos ter que reorganizar a nossa comunicação. A gente vai ter que dizer que não é possível viver numa sociedade onde a pessoa mais importante do cargo, que é o presidente do país, ele não pode abrir mão do que está escrito na Constituição. E se ele fizer isso, nós temos que pedir que ele saia, porque ali não é um lugar digno de uma pessoa que é racista, que é homofóbico, que é machista, que é fascista. Então, a gente precisa fazer com que a população entenda isso, e a população está entendendo. Primeiro, que houve um estelionato eleitoral, uma mentira. E aí nós precisamos garantir que as nossas instituições, as instituições que garantem as leis, as instituições que garantem a ordem, que podem fazer uma análise profunda de quanto nós estamos sendo vítimas de uma pessoa irresponsável, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que não é louca, não. Ela sabe o que veio. E nós precisamos interromper esse ciclo vicioso no nosso país, que é de pessoas que não têm um compromisso com a nação. Aproveitando, vocês já pincelaram algumas coisas, a gente vai aprofundar agora para conversar sobre a questão da Covid e a população negra, né? Eu acho que rolou toda uma polêmica, né, sobre vamos às manifestações e aí vamos provocar aglomerações, muita gente defendendo que que as pessoas não fossem às manifestações, porque nós estaríamos fazendo o mesmo jogo da irresponsabilidade, das aglomerações, mas muita gente falou que a população negra, a população periférica em especial, ela não está em isolamento, né? Ela está trabalhando, ela está morrendo em silêncio também, né? Então, acho que a Ieda coloca uma questão importante de ser importante essas manifestações acontecerem, e é óbvio que à medida que elas vão acontecendo, elas vão se organizando, né? E também para discutir essa questão do Vidas Negras Importam, né? Eu acho que essa questão das manifestações e, ao mesmo tempo, o poder positivo da internet deu voz a essa questão da Vidas Negras Importam do ponto de vista da violência, né? Que é uma discussão que a gente pode dizer que vem sendo absorvida pela população. Mas a questão da saúde em relação à população negra, eu acho que ela não é tão publicizada, né? Não são tantas as pessoas que sabem que hoje a população negra é a mais afetada, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que são os países com maior número de casos. Hoje a população negra é a mais afetada pela Covid-19, né? Pela infecção do coronavírus. Tem alguns dados aí da agência pública que diz que 36,4% dos internamentos são da população negra, né? Então, acho que essa questão da saúde, Luiz e Ieda, me parece que ela não é tão entendida pela população, né? Porque não é só a Covid que tem matado a população negra. A gente tem dados de mulheres no parto que morrem, mulheres negras e todas as outras questões de saúde, né? O negro, a população negra provavelmente não teve acesso, né, ao atendimento na saúde como outros de outras classes sociais. Essa doença, ela começou sendo interpretada como uma doença da elite, né, que eram as pessoas que estavam viajando, enfim, que estavam sendo infectadas pelo coronavírus. Hoje, a gente já tem outros dados, né, dados de que realmente a população negra é a que mais tem sido afetada. Então, eu queria que vocês discutissem um pouco a respeito disso, né? Essa relação aí do Vidas Negras Importam, mas do ponto de vista da saúde. Acho que a gente pode passar para o Luiz, depois a Ieda. Pode ser.
A Ieda pontuou bem, né, da importância das manifestações e dizer assim, duas coisas. Primeiro, as manifestações elas foram muito bem organizadas, né? Nós temos um exemplo aí do que foi o ato em Maringá, né? Aquela manifestação. Eles tiveram cuidado com o distanciamento, eles tiveram cuidado das proteções, porque nesse momento eles sentiam que a necessidade era de ir para a rua, né? Então, foram, na sua grande maioria, jovens, negros e não negros. Então, é importante também destacar esse papel da juventude, destacar esse papel da consciência também dessa juventude não negra que se junta a essa legião de garotada aí para estar fazendo esses enfrentamentos, para fazendo esse debate. Porque é bem isso que você colocou, Ana. A população negra, as pessoas estão trabalhando, elas estão nas lotações, e a gente vê medidas, né? Aqui no Paraná, a gente vê o secretário indo para a televisão, anunciando que estão sendo feitas poucas medições aqui no estado, mas, em contrapartida, você vê os shoppings abrindo, você vê os ônibus aumentando as lotações, você vê que os cuidados eles têm sido minimizados, né? Então, as pessoas estão aí já se expondo. E como elas estão se expondo, então essa necessidade da manifestação, ela veio gritando assim, olha, nós precisamos e a gente precisa denunciar e não é só o Covid que tem matado a população negra, como você bem colocou. Por exemplo, eu sou um homem negro de 52 anos que tenho hipertensão. Por que a população negra tem hipertensão? É porque a maioria da população negra tem esses problemas de hipertensão. Por que a maioria da população negra tem outros problemas de saúde e que eles não são tratados de forma diferenciada pelo sistema público? Aliás, por que nós não temos a valorização do sistema público de saúde nesse país para ter um atendimento preventivo, para ter um atendimento de qualidade para garantir o atendimento dessa população? Então, a necessidade de se manifestar, ela acaba sendo maior do que... Daí você tem que criar estratégia para que, mesmo nessa situação do Covid, você bem colocou, uma doença da elite, tem dados de pesquisa, se eu não me engano, é da PUC-Rio, que ele aponta lá que entre os brancos e negros, você tem uma diferenciação, você tem uma diferença de como que está a manifestação da doença e de como que está a questão da cura, né? Que a gente fala como que está a questão da recuperação. Entre os negros, dos infectados, né, 54% estão morrendo. E esse índice é menor entre os brancos. Entre os brancos dá lá uma média de 40%. Ou seja, por quê? Também tem essa questão do acesso à saúde, também tem essa questão da preocupação de como você está cuidando da saúde pública. Mas nesse momento em que a gente tem, e a Ieda também já havia pontuado isso no que ela falou da questão de um governo que não tem a responsabilidade com a sua nação, e tudo, gente, uma reunião ministerial vira piada, uma entrevista com o ministro vira piada, uma ação de ministro vira piada. Então, a gente vê ali que se tem um grupo, era para ser um grupo de trabalho sério ali, a gente tem um grupo que nem o Zorra Total dá conta de reproduzir com bastante humor o que é aquilo, porque aquilo em si já é um humor dos mais sarcásticos possíveis, né? Então a gente tem, você tem medidas que nos tiram a tranquilidade. Então quando a juventude, quando a população negra resolve ir para a rua e fazer esse enfrentamento ao Covid, também tem essa preocupação. Nós temos no meio da juventude negra, nas periferias, muitos movimentos organizados. A gente não está desorganizado nos espaços em que nós estamos, né? Nós temos movimentos muito organizados.
E quando se pensa essas formas de ação, se pensa também de uma forma organizada. Acho que é preciso a gente pontuar isso, que nós tivemos os atos e eles não foram irresponsáveis. Irresponsável foi a ação da polícia, né? Nós podemos citar o ato do penúltimo domingo aqui no Paraná. Irresponsável foi a ação da polícia, que tanto antes, quanto durante, quanto depois do ato, ter agido de forma truculenta e ter tentado barrar. A gente precisa ir para a rua, vidas negras importam, está muito sintomático, a gente precisa intensificar essas ações. E trazer as discussões, né? Depois nós vamos falar também da atuação sindical e tudo mais, a gente precisa, de forma organizada, repensar outras formas de luta e de resistência. Ieda. É isso. A saúde da população negra. Nós vamos repetir isso inúmeras vezes. Sempre foi uma preocupação nossa. O que nós dissemos quando começou essa história toda da destruição do SUS por esse governo, né? O que nós vamos dizer de um governo que reage da pior forma possível, cortando na carne do servidor público, quando ele disse que precisa diminuir o salário dos trabalhadores, não pode dar aumento e não investe. Então, nós estamos dizendo isso, né? Várias emendas estão no Planalto para retirada de direitos, ou esse governo que está aí hoje, ele se alimenta da desgraça dos mais pobres desse país. E a saúde não é diferente. Então, nós temos a presença de pessoas com uma tal perversidade, né, que eles não conseguem achar, até agora não conseguiu dizer em que momento eles vão se organizar e entender o que a OMS está falando. A garantia das vidas precisa do sacrifício de todos, inclusive dos governos, né? E aí nós temos uma situação, eu até disse, uma presença de fascistas, tanto nos Estados Unidos como aqui, na presidência da República, que dificulta esse nosso diálogo. E eu queria só pegar um ganchinho, que eu achei importante, a lembrança que foi feita, da questão da derrubada das estátuas, dos mitos, né? Então, a própria comunidade tem acordado para esse tipo de coisa. A CNTE teve uma campanha em que ela sugeria, de forma muito crítica, a mudança dos nomes das escolas, porque esses generais eles não representaram uma mudança real na nossa sociedade. Pelo contrário, eles serviram para massacrar a população e para provocar mortes e perseguições e muita tortura. Então, nós tínhamos dito e fizemos isso, eu acho que está na hora de reeditar essa campanha. Nós não precisamos de falsos heróis nas nossas praças para nos lembrar do quanto nós sofremos. Nós precisamos de outro tipo de situação, porque para acabar com os fascistas, os racistas, nós vamos ter que fazer um trabalho muito mais firme. Então, essas manifestações são importantes. Sim. Deixa eu te interromper bem rapidinho, e eu acho que é uma questão importante, até pelo tema. Eu queria que, nas considerações que vocês falassem um pouco sobre a questão do Instituto Palmares, que nós, muitas vezes, a gente não consegue abordar, até porque são pessoas não negras falando de uma instituição de representação da raça negra. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco, porque talvez fosse até desnecessário falar, porque o que acontece na Fundação Palmares é a cara do governo Bolsonaro. Fascista, racista, antissocial, um governo dos ricos, dos empresários e que não pensa nos trabalhadores, a exemplo do Covid. Então, acho que é importante, nas considerações de vocês, acho que fazer uma abordagem com relação à Fundação Palmares. Desculpa te interromper. Não, claro, a gente tem que fazer mesmo, nós temos que tocar nessa ferida também, né? Que a gente sabe que é muito ruim para nós falarmos de pessoas que não dão conta de observar e entender historicamente como foi importante
Zumbi dos Palmares e a luta do povo negro no país. Mas essa derrubada dessas estátuas, isso é saudável, porque significa que nós entendemos a história. Nós não aceitaremos mais a imposição de alguns heróis nas praças públicas e esses heróis serem guardados e mantidos vivos, a figura deles mantido vivos por conta do que eles fizeram com a população. Então, aquela derrubada da estátua, o rolar da estátua e o jogar da estátua na água para as profundezas daquele rio é simbólico e é saudável. Então, a gente tem que falar da saúde da população negra. A população negra vem sendo massacrada e mal atendida, porque falta os equipamentos necessários para o atendimento da população e as políticas públicas para a sociedade, para a população negra, foram absolutamente todas quase que retiradas, né, por esse governo, porque ele diz que acha que isso não é necessário, né? Então, nós não temos um investimento na saúde. Não investir na saúde significa retirar da população a questão de uma vida mais saudável. Mandar os médicos cubanos embora significou a gente interromper um ciclo de tratamento à saúde da população, de prevenção à saúde. E isso nós estamos vendo agora. Nós temos lugares que ainda não há médicos para atender a população, nos lugares mais de difícil acesso. Então, errou esse governo, e esse governo tem que pagar por esse erro. As mortes que se tem todas hoje nesse país têm que ser colocadas nas mãos do Estado, do governo brasileiro, que irresponsavelmente não consegue investir na população negra porque ele acha que a população negra não merece e não precisa desse tratamento. Em relação à presença daquela figura triste do Sérgio Camargo na Fundação Palmares, lamentavelmente, nós temos que dizer que o racismo ele provoca esse tipo de mente, né? E nos brancos e nos negros, e que este homem ele não honra a história de luta da população negra. Ele desonra o pai, a mãe e todos os outros que vieram antes dele. Nós precisamos registrar isso e precisamos pedir para as autoridades que têm a capacidade de afastar esse senhor, de afastá-lo do lugar, porque ele desvirtuou os objetivos da Fundação Palmares. E isso é crime, isso é improbidade administrativa. Ele chega num lugar e diz: não haverá mais a valorização do povo negro, porque ele tem um problema sério, ele é uma vítima do racismo, ele precisa de tratamento ou de uma interrupção para não dizer mais nada em nome da população negra nesse país. Lamentavelmente, o fascismo faz isso. Ele pega pessoas que representam raça ou representam a questão feminina, de gênero, mulheres, e ele destrói e coloca em lugares para poder fazer o discurso que os fascistas fazem. Então, Sérgio Camargo, você não nos representa. Nós lutaremos contra todo tipo de injustiça, inclusive esta. E aí não dá para permitir que ninguém vá macular a memória de Zumbi dos Palmares e de Dandara e de tantos outros que foram guerreiros. Nós, em nome da nossa ancestralidade, nós não podemos deixar além de registrar, de lutar contra isso e contra todas as outras questões. Porque o racismo na estrutura, ele produz esse tipo de ser que precisa ser, no mínimo, interrompido para ele não prejudicar mais. Então, em cargos públicos, as pessoas precisam respeitar. Ele está lá e somos nós que, de uma forma ou de outra, financiamos o Estado precisa devolver para a gente coisas boas. Sérgio Camargo não é uma coisa boa. Bolsonaro não é uma coisa boa, e toda a sua corte. Por isso que nós estamos incrementando, vamos divulgar mais, que é necessário a ida para as ruas com muita responsabilidade, e nós vamos, e também a outra guerra nas redes sociais, para a gente poder também chegar aonde a gente tem que chegar para dar o nosso recado. Mas quando isso tudo passar,
nós estaremos também onde nós sempre estivemos, do lado da população brasileira, defendendo uma escola melhor, saúde, moradia, segurança, lazer, sabe? A gente precisa ter alimentos nas nossas mesas, isso tudo. Então, eu acho que com isso é saúde, isso é ter saúde, isso é permitir que as pessoas possam viver, chegar aos seus 80, 90, 100 anos, mas viver com dignidade. Poder abrir a porta da sua casa, poder receber as pessoas na sua casa, na sua residência. Acabar com essa falta de saneamento básico no nosso país, garantir que as crianças possam ir e voltar para as escolas com segurança, transporte, garantir que o povo quilombola fique aonde estão, garantindo a nossa natureza, que os povos indígenas possam também se organizar para serem mais felizes aonde nós chegamos, e fomos trazidos, que é aqui no país, que é no Brasil. É nisso. Obrigada, Ieda. Quero só lembrar para quem está chegando, está assistindo o nosso programa, que nós estamos transmitindo na página do Brasil de Fato Paraná e na página da CUT Paraná. Nós temos vários comentários, eu vou ler alguns aqui, não dá para ler todos, porque a gente já está chegando ao encerramento do nosso programa. A Rosiane Ramos fala, basta de racismo no trabalho, na vida. José Lima, parabéns pelo debate, e outros comentários. Depois eu peço para os convidados darem uma olhada, e se puderem responder, tanto na página do Brasil de Fato, depois ao final do programa, né, no Brasil de Fato Paraná, como na página da CUT Paraná. Este é um programa que acontece todas as quartas-feiras, e nós vamos para o nosso último bloco, que eu vou passar para o Márcio Killer trazer essa provocação aos nossos convidados, e lembrar, é bem importante sempre lembrar que cada tema desse daria um programa, né? Daria um programa inteiro para falar sobre saúde e a população negra, daria um tema inteiro para a gente falar sobre essa polêmica, manifestação ou não, sobre racismo estrutural. Então, a gente está trazendo aqui recortes, né, de debates que merecem ser aprofundados, então a gente pode voltar nesses temas aí mais para frente. Márcio. Com um programa que gira em torno de 40 minutos, já ultrapassamos esse teto, mas esse tema é importante que a gente aborde algumas questões. Aí eu queria deixar para os companheiros que debatem comigo e com a Ana Caldas hoje nesse programa sobre racismo estrutural, uma questão, porque o programa ele é relacionado às questões do mundo do trabalho. Queria deixar a seguinte questão: como o sindicalismo se organiza para debater o antirracismo? Eu acho que algumas experiências da própria CUT, de alguns sindicatos, né? E aí também, já na provocação daí das considerações finais, como nós, brancos, podemos juntos promover a luta antirracismo? O que a população negra espera da população branca nessa luta por uma sociedade mais igual, mais justa e mais fraterna? E, só lembrando, né, antes de passar a palavra para os companheiros aqui do debate, compartilhe, como a Ana falou, né, no site do Brasil de Fato Paraná, no site da CUT Paraná, porque esse programa tem aumentado consideravelmente a visualização de programa a programa. É assim que a gente vai consolidar esse instrumento de comunicação que nós estamos estabelecendo em tempos de pandemia, e vamos consolidá-lo como instrumento de comunicação do mundo do trabalho. Então, passo, acho que Luizinho, depois a Ieda. Tenha bondade. Muito bem, Márcio. A primeira pergunta a gente devolve para você. Estou brincando. Mas você que é presidente de uma central sindical, né? Qual é a política dos sindicatos? Qual é a política das centrais? Qual é a política das federações, confederações, para pensar o racismo, para pensar a população negra no mundo do trabalho? Hoje, através da organização de nós, negros e negras, nós estamos aí na luta para implementar nos sindicatos as secretarias de combate ao racismo, de promoção da igualdade racial, de instituir os coletivos, mas isso não basta. A gente precisa desse empoderamento do negro, da negra,
né, das nossas lideranças, para que a gente também tenha visibilidade. Eu tenho conversado isso com alguns colegas, tenho pontuado isso no Concepir, em outros espaços, dizer assim, olha, nós tivemos inúmeras lives. Das inúmeras lives, quantos negros pedagogos, quantos negros cientistas, quantos negros economistas, quantos negros historiadores a gente tem convidado? Poucos. Então, se nós não começarmos um movimento de dar visibilidade para esse nosso povo, que tem um potencial muito grande, a gente acaba não vendo. Quando nós fazemos os eventos sindicais, a gente não vê a presença da população negra. Mas se a gente for lá no chão da fábrica, se a gente for lá nos espaços de trabalho, a gente vai ver que nós temos trabalhadores e trabalhadoras negras que muitas vezes acabam sendo subrepresentados nas estruturas sindicais. Então, acho que um trabalho de formação que potencialize isso é muito interessante, né? Então, acho que os sindicatos também têm que ter essa preocupação. Nós temos, né, aqui na CUT Paraná, através do nosso coletivo, através da nossa secretaria, a gente tem feito esse debate, tem buscado esse debate. O fato desse programa estar acontecendo hoje, dessa preocupação da Quarta Sindical em debater esse tema, também demonstra isso. No nosso programa de formação, enfim, nós estamos inseridos aí numa sociedade que é racista, né, desse racismo que está nas instituições, e não ia ser diferente no sindicato, não ia ser diferente nas relações de trabalho. Então, a gente precisa fazer esse combate também, e fazer o combate, fazer a promoção nesses meios que a gente está vivendo. Só assim que a gente vai conseguir potencializar, é só assim que a gente vai ter as IEDAs aí nas estruturas de poder, mostrando todo o seu potencial, e tantos outros colegas e colegas negros e negras que a gente tem, que são estudiosos, que, para além do debate racial, também fazem qualquer outro tipo de debate, de qualquer recorte, social, econômico, político, enfim. Então, parece simples, é simples, mas desde que o mundo sindical tenha essa preocupação. Porque lá no mundo do trabalho existe, e no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, a gente percebe as relações de racismo, do fascismo, do machismo, de todas as relações, da LGBTI-fobia, todas as relações de ódio que estão presentes na sociedade, elas se reproduzem lá no sombra da fábrica, elas se reproduzem na sala dos professores, elas se reproduzem lá nos nossos trabalhadores da saúde, elas se reproduzem em todos os cantos. Então, a gente tem que tomar isso como tema central, como tema estruturante, não é como recorte. Agora eu vou falar do racismo. Não, ele tem que estar na estrutura daquilo que a gente debate. Ele tem que ser um tema estruturante, ele tem que estar presente naquilo que a gente discute. E com relação ao que nós negros esperamos dos brancos, na verdade é assim, nós temos um debate de branquitude que a gente quer dizer assim, olha, o racismo ele não é um problema do negro, não é um problema meu, não é um problema da IEDA. O racismo é um problema dos brancos. Então, os brancos que têm que rever a sua postura diante dessa sociedade que está estruturada nessa base racista e de tantos outros preconceitos, que tem que rever suas posições e começar a fazer esse debate. Porque debater o racismo vai para muito além do reconhecimento. Debater o racismo é de tudo aquilo que nós falamos. Nós temos que ter as condições de trabalho, nós temos que ter a qualificação. Debater o racismo é falar assim, olha, eu concordo que eu sou racista, então, por conta disso, eu vou sim lutar pelas cotas. E daí, as vagas, aquelas vagas não vão ser só dos brancos, elas vão ser dos negros também. Eu vou discutir o racismo na perspectiva de lutar pelo SUS, para que a qualidade de saúde ela não seja só para os brancos, ela vai ser para o negro também. Isso é combater o racismo. Isso é reconhecer, isso é uma ação dos brancos diante de toda essa ação. Então, aquela
aquele velho ensinamento que já nos foi deixado de falar assim, que a gente aprende a ser racista, aprende, ela está na estrutura da educação, e é por isso, né, bem rapidamente dizendo, é por isso que uma das grandes conquistas nossas para a educação foi a Lei 10.639, depois mediada pela 11.645, depois complementada pela 11.645, que instituiu nas escolas o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e também indígena. Não só para a gente conhecer a história, mas para a gente potencializar, para os nossos negros entender que, olha, nós somos o berço da civilização, nós temos conhecimento científico, cultural, político, econômico, nós temos o conhecimento em todas as áreas, e se nós temos todo esse potencial acumulado, vocês, crianças negras, vocês, adolescentes negros, também podem se apropriar disso e também podem estar se inscrevendo para a história. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente coloca essas pontuações. Legal. Obrigado, Luiz. Ieda, para sua consideração. Sim. Minhas considerações, joia. Eu quero, de fato, agradecer muito, né? Brasil, de fato. É muito bacana isso. E CUT, Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Resistência na América Latina, sabe? A gente precisa dar as mãos para os nossos irmãos também, latino-americanos, porque a luta não será fácil, né? E nós estamos dizendo isso, nós vamos precisar de todo mundo. Então, uma das tarefas da Central é o convencimento o convencimento político da importância da presença dos negros em todos os espaços do sindicato. Não é para o 13 nem para o 20 de novembro, é para estruturar o combate ao racismo dentro dessas instituições. O combate ao racismo, nós precisamos, a estrutura precisa ser reorganizada de todos os locais que a gente conhece. Nós precisamos abandonar o que dá vida para o racismo, que é exatamente essas coisas pequenas, mas que são alimentadas diariamente no cotidiano. As piadas, os postos mais importantes, nunca chefiados por nós. Nós precisamos que esse olhar seja feito. Aquele teste do pescoço, olha para o lado, olha para o outro, vê quantos negros tem perto de você. Não vamos falar da pessoa que está limpando, na limpeza, ou que às vezes é o motorista, ou que às vezes está em outros postos. Vamos dizer da direção dos sindicatos. O convite para que as pessoas possam também estar em outras pastas que não sejam as pastas que são referentes a nós, mas que ele possa ter um negro na tesouraria, na presidência, né, na secretaria-geral. A gente tem que conversar sobre isso. Então, para mim, uma das contribuições é fazer esta conversa, essa mudança, mas não de uma forma só para ter alguém do lado para você sair da estatística de que você não consegue reconhecer a importância dos negros no país, mas a gente fazer essa discussão o tempo todo. A outra questão é exatamente isso. Nós precisamos contar com todo mundo. O racismo não é um problema do negro. Nós somos as vítimas do racismo no país. As vítimas porque, às vezes, nós perdemos a nossa identidade para assumir a identidade do outro por conta da violência racial que nós sofremos. Nós temos que conviver com isso diariamente, com as piadas, com os maus tratos, com a falta de saúde e a falta de educação. Então, mudar os paradigmas, ele é fundamental em todos os aspectos, inclusive quando a gente for discutir pleitos eleitorais. É preciso que a esquerda brasileira, que as centrais que defendem o trabalhador possam pensar como é que nós vamos, de fato, organizar a representatividade das pessoas nesses outros locais que também são importantes para nós. Nós não iremos abrir mão de estarmos nas prefeituras, de estarmos nas câmaras municipais ou nos espaços dos deputados estaduais e federais e até mesmo da presidência da República. Mas nós vamos estar de uma outra forma, com muita consciência e com a possibilidade de apresentar para o mundo todo e para o país um outro tipo de projeto político para a vida de todos os brasileiros, mas chegando e tendo essa coisa
como uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a perspectiva da coletividade africana. Nós precisamos fazer isso. Então, eu queria aqui agradecer, dizer para vocês que é importante que vocês sigam um canal que está sendo fantástico, que chama Pensar Africanamente. É um canal muito bacana, inclusive eu sou colunista, vou falar hoje, estou fazendo a propaganda, mas quero também lembrar vocês todos aí do nosso canal, agradecer a audiência e pedir para as pessoas fazerem um joinha lá, dar o like, depois fazer comentário, que isso para nós do movimento é muito importante. Eu sempre peço todo mundo, vai lá, fala, diz o que você gostou, dê sugestões de pauta, mas, Márcio, eu quero contar com você. Você é mais, lógico, eu estou vendo aí toda a bandeira contra o racismo, eu sei do seu comprometimento, mas nós precisamos fazer essa conversa também chegar mais perto disso, sabe? Racismo mata. E aí a gente quer vida. E se a gente quer vida, nós vamos ter que abrir, né, os leques para as possibilidades para os negros neste país. Nós somos 56%. Se todos nós negros hoje juntarmos as mãos, nós faremos a revolução. Nós não queremos ir sozinhos, nós queremos que os brancos, os indígenas, os ciganos, todas as pessoas que queiram um outro tipo de sociedade, venham conosco. E segurar nas mãos não é essa hipocrisia de segurar e largar na esquina, não. É de nos entrelaçar de verdade para defender o que a gente acredita. Um outro mundo é possível através de uma organização social nossa e o respeito racial. Isso é muito importante. Ieda e Luiz, agradecer em nome da CUT, do Brasil de Fato, esse debate, as contribuições. Obrigado. Como eu falei para vocês, é um debate que precisa ser repetido, né? A gente pode aprofundar ainda um pouco mais sobre a questão do racismo no ambiente de trabalho. Eu acho que provavelmente a gente fará aí uma segunda edição, né, Márcio? Eu quero pedir novamente para a Ieda e para o Luiz, depois, se vocês puderem, leiam os comentários, que várias pessoas trouxeram questões importantes, além de elogios e agradecimentos. A primeira pergunta feita no início do nosso programa foi pelo Adalberto Prado, que escreveu assim: ninguém nasce racista. Como é que nós nos tornamos racistas? Eu acho, Adalberto Prado, que muito dessa pergunta foi respondida aqui pela Ieda e pelo Luiz, mas eu peço para que os nossos convidados, se puderem, depois com um tempinho, respondam se participaram. Agradecer, então. Nós vamos responder, sim. Ana, por favor, só um minutinho, desculpa, claro. Eu quero mandar um beijo para Rosiane Ramos, minha parceira, Paulo também. Souza, Laurito e Lucas e todo mundo, mas assim, a gente precisava falar, registrar, porque são pessoas importantes para a gente. Beijos. Ieda, depois você escreve ali para a gente o link do teu programa, aí do programa que você citou, para a gente deixar nos comentários, para depois as pessoas te acompanharem. Então, obrigada por esse programa sensacional, e eu vou passar, então, a palavra para o encerramento para o meu amigo Márcio Killer. Então, agradeço imensamente a participação da Ieda, simpatia de pessoa, não conhecia, fiquei conhecendo, adorei conversar com você, Ieda. O Luiz eu não vou comentar, porque o Luiz é prata da casa, a moçada já conhece o Luiz, é nosso combatente do dia a dia, né? Eu queria encerrar esse programa pedindo para quem está nos vendo que compartilhe, que divulgue, que ajude-nos a consolidar esse instrumento de diálogo com a classe trabalhadora. Toda quarta-feira, às 11h30, um tema diferente do mundo do trabalho, conduzido por mim, Márcio Killer, e pela Ana Caldas, jornalista do Brasil de Fato. Um grande abraço e nos vemos na quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Bacana. Tchau, abraço, gente, obrigada. Abraço, negro, bem forte. Abraço, negro.